Boa noite a todos e todas do Facebook. Começamos mais um dia de palestra aqui no nosso SEC, no Centro de Expansão Consciencial. Eu comecei um pouquinho antes, gente, para exatamente vocês acompanharem junto comigo um videozinho que eu preparei para vocês. O nome do vídeo é Como Será o Apocalipse Bíblico. É de uma dessas produções do YouTube. Eles se dizem isentos, né, de qualquer religião. E eu gostaria só que vocês acompanhassem antes da gente começar a nossa palestra, tá certo? Vamos lá. Sua crença, em algum momento nós já tivemos a dúvida de como vai ser exatamente o Apocalipse segundo a Bíblia. Descrita e testemunhada pelo apóstolo João, depois de ter uma visão de como seria o fim dos tempos. Nós da Fatos pesquisamos muito, utilizando inclusive o principal livro religioso dos cristãos, para poder trazer esse vídeo para vocês. Mas assim como tudo que envolve religião é algo complicado, nós já adiantamos que é possível fazer milhares de interpretações através da Bíblia, podendo assim ter diferentes visões acerca do mesmo assunto. Este vídeo foi realizado com base no livro de Apocalipse do Novo Testamento e já adiantamos, tá? Nós não fazemos apologia a nenhum tipo de crença. Nós apenas tentamos trazer para vocês fatos desconhecidos de cada área, independente de qual seja. Sendo assim, como vai ser o Apocalipse Bíblico? Vamos estar em casa de boa e de repente ver a Globo anunciando o plantão. Olá, boa noite. Boa noite. Milhares de pessoas desaparecem misteriosamente ao redor do mundo. Ainda não se sabe como desapareceram e restou somente as vestes. Milhares de pessoas desaparecem misteriosamente ao redor do mundo. Ainda não se sabe como desapareceram e restou somente as vestes. As mães estão desesperadas, pois todas as suas crianças pequenas e recém-nascidos foram levadas. O que está acontecendo? Vários voos foram cancelados por conta de vários acidentes onde aeronaves simplesmente caíram do céu. O mesmo com o trânsito. Vários acidentes foram causados ao redor do mundo e ninguém consegue achar os condutores. Os hospitais estão lotados com tantos acidentados e falta de médicos e enfermeiros que desapareceram sem deixar rastros. Já parou para pensar o caos que um arrebatamento iria causar? Milhares de pessoas desaparecendo do nada? Câmera de segurança registrando apenas o desaparecimento repentino das pessoas, que só lhe restaram as vestes do corpo. É assim que o grande apocalipse bíblico vai começar. Incêndios florestais, erupções, maremotos, terremotos, tsunamis, uma série de pequenas catástrofes vai assolar a Terra. Como se já não bastasse todo o caos gerado pelo arrebatamento, as catástrofes vão fazer um combo de coisas ruins. Imagine toda a situação econômica com pessoas magicamente sumindo ao redor do mundo. Nós precisamos de uma quantidade de pessoas em cada setor para manter tudo funcionando. Estaria tudo relativamente parado. Com a falta de pessoas, a produção cai, o que logo poderia gerar um impacto na economia global. Com isso, as pequenas catástrofes vão vir para acabar de vez com tudo. Com pessoas faltando, imagina casas destruídas, pessoas tendo que se mover de uma região para outra, sendo que está faltando mão de obra para tudo. É assim que a situação econômica colapsa. Imagina vários países ao mesmo tempo com a economia arrasada. Qual que é o próximo passo? Procurar recursos naturais, que significa dinheiro, para estabilizar a economia. O que isso significa? Guerras. Claro que ninguém vai estar em uma boa situação, mas já temos grandes potências que tentam a sair menos pior nesse gráfico. Imagina a opressão em cima dos países menores que contêm recursos ainda valiosos. As alianças políticas não vão mais ser as mesmas. Agora, todo mundo é mais egoísta e tem as suas próprias prioridades. Então, cada um vai tentar sair da sua melhor maneira, invadindo os demais países em busca de recursos mais preciosos para poder levantar a sua própria economia. Então vai tender das grandes potências em acabar com os mais fracos, e depois vai ser uma luta dos grandes. As mais fortes lutando com os mais fracos para poder manter a sua própria estabilidade. Bem,
A produção mundial caiu com o arrebatamento. As catástrofes naturais ajudaram a acabar cada vez mais com os preciosos recursos. Agora, em guerras, então, com bombas nucleares, armas biológicas e químicas, vai acabando cada vez mais com o pouco de água e as fazendas que ainda produzem uma pouca quantidade de comida no mundo, além de acabar de vez com as grandes indústrias. Por esses e outros fatores, nós vamos experienciar a verdadeira fome. Não vamos produzir mais na mesma quantidade e não vamos conseguir nos alimentar, principalmente se nos tornarmos refugiados de guerra, praticamente sobrevivendo para sair do foco dos conflitos. A fome vai começar a acabar com as pessoas, derrubando um por um. O último dos cavaleiros do Apocalipse, a morte, nem precisa de descrição. Guerras, fome, desastres. Tudo isso vai culminar em várias mortes ao redor do mundo, o suficiente para fazer com que a nossa população diminua drasticamente, podendo chegar até mesmo a menos da metade da população atual, fazendo com que os antigos impactos da queda populacional voltem com muita força, se tornando um círculo vicioso. Quanto menos gente, mais problemas que resultam em mais mortes ao redor do globo. Em um cenário de guerras, caos, desordem, fome e morte, o anticristo surgirá como um líder, alguém de cargo político muito importante. Ele chegará à liderança mundial, formando uma nova era de paz e segurança global. Eu aceito. Ele vencerá a diplomacia pacificamente, convencendo todos os líderes mundiais com a sutileza, engenhosidade e sabedoria. Ele será um homem complexo, diferente de todos os demais. Alguém que abraçará em seu caráter as habilidades e poderes. Possuirá o admirável dom de atrair as pessoas e a irresistível fascinação de sua personalidade, suas versáteis conquistas, sua sabedoria sobre-humana, sua grande habilidade administrativa e executiva, aliadas ao seu poder de consumado lisonjeador, brilhante diplomata e soberbo estrategista. Tudo isso vai torná-lo o homem mais notável e importante de todos os tempos. Terá uma personalidade gentil, inofensiva, compassiva e se dedicará à paz e prosperidade do mundo. Esse líder estará pronto para solucionar grandes e atuais problemas mundiais. Agradeço por tê-lo como amigo. Segundo a Bíblia, esse líder vai governar o mundo inteiro, controlar a economia mundial e vai governar com o consentimento internacional. Fará um acordo de paz com Israel e também, segundo o livro, suas características pessoais são de um ser intelectual, um verdadeiro gênio militar, político, administrativo e religioso. Só que a real intenção desse líder seria alcançar a nova ordem mundial. A nova ordem mundial seria um grupo poderoso e secreto que planeja dominar e escravizar o mundo através de um governo único. A nova ordem seria um plano com o objetivo de derrubar os governos de todo o mundo, bem como erradicar todas as religiões e crenças para unificar a humanidade sobre uma nova ordem, que seria baseada em uma ideologia extremamente uniforme, uma moeda única e uma religião universal. Nessa teoria, ocorrências significativas são ditas que são causadas por um grupo extremamente poderoso e secreto, ou de vários grupos interligados. Acontecimentos históricos e atuais são vistos como passos de um curso planejado para governar o mundo, principalmente através de uma combinação de políticas financeiras, corrupção política, engenharia social, controle mental e o medo à base da propaganda. Os teólogos cristãos afirmam que os agentes de Satanás estão envolvidos em enganar a humanidade a aceitar uma ordem internacional demoníaca. Estas crenças incluem muitas vezes o milenarismo explícito. Os Illuminatis apregam a iminência da vinda do anticristo e ao fim do mundo. Então, durante esse tempo, além de todos os problemas anteriores, nós estaríamos sujeitos à perseguição religiosa, falta de liberdade de expressão e ao escravismo. Basicamente, os grandes líderes que seguem fielmente o anticristo vão dominar o resto da população, sendo 7 anos de inferno na terra. Depois desse tempo, Jesus volta pessoalmente e aprisiona Satanás por 1000 anos. Esses serão os tempos de paz e calmaria para as poucas pessoas que restaram. A vida segue e a tentativa de refazer a humanidade também. Estima-se que vão sobrar apenas milhares de pessoas vivas em todo o mundo. Serão tempos de paz,
enquanto tentamos reconstruir tudo de novo, do zero, como se fosse o final de uma guerra mundial devastadora, onde todos saíram perdendo. Depois dos 1000 anos, Satanás vai sair da sua prisão na sua última tentativa de ganhar do Todo-Poderoso. Desse modo, uma última e épica batalha final será travada. Alguns teólogos cristãos dizem que essa interpretação será do reino do anticristo contra várias nações, já que o seu império está desintegrando. Já outros textos dizem que todas as nações estarão batalhando contra Jesus Cristo, como diz em Apocalipse. Para fazerem guerra contra o cavaleiro sobre o cavalo e o seu exército. O anticristo vai invadir Israel, em seguida tomar as suas tropas para o sul, onde seria o norte, envolvendo atividade militar durante a segunda. Perto do fim, o rei do sul, provavelmente o Egito com a Líbia e outros, irão se rebelar. Ele vai trazer as suas tropas através de Israel. O anticristo ficará incomodado por notícias do Oriente e do Norte. Então ele vai voltar a estabelecer uma área de teste no Vale do Armagedon, entre o mar e a montanha do Monte de Sião. Ele vai voltar a Israel e estabelecer o seu posto de comando. O Vale do Armagedon está a apenas 20 milhas para o interior da cidade portuária de Haifa, através do qual todos os exércitos marítimos do mundo podem entrar. Em um último esforço inútil para unificar os exércitos da Terra e para desviar a atenção do fato de que a sua estrangular espera de que as potências mundiais estão enfraquecendo, o anticristo irá declarar guerra contra o próprio Jesus Cristo, o inimigo comum de todas as pessoas degradantes da tribulação. O objetivo de sua ira será o povo escolhido em Jerusalém, local onde foram derrotados. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, o diabo o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas também como o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. O novo céu e a nova terra, um mundo novo depois do caos total. Uma terra onde os novos habitantes vivem felizes depois do apocalipse. Uma terra onde Deus se faz presente entre eles e todos vivem juntos compartilhando o mesmo local. Um lugar onde não existe tristeza, dor ou sofrimento. Não haverá mais luto, pois a morte não vai mais existir. E assim se encerra o capítulo 21. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei rei, e ele será o meu filho. E aí, galera curiosa, gostaram do... Bom, gente, continuando aqui a nossa conversa, o nosso papo, e na realidade passei esse filmezinho só para mostrar para vocês como determinados canais do YouTube e vários outros, né, outros meios de comunicações estão se comunicando, estão se transmitindo na realidade toda essa situação que nós estamos vivendo ultimamente. Na verdade, esse período que nós estamos vivendo é um período realmente de muita atenção. Mas a gente poderia dizer que realmente nós estamos passando pelo apocalipse,
se essa é a situação do fim do mundo. Essa semana eu vi várias pessoas, vários relatos, né, com essa coisa de suspender aulas, de suspender trabalhos, das pessoas não saírem de casa, das prefeituras, governos estaduais, federal, em todo o mundo, as pessoas suspendendo as suas atividades. Eu vi muitas comunicações, na realidade a gente recebe todos os dias, e como a gente trabalha muito com essa área espiritual, as pessoas vêm muito nos perguntar sobre tudo, né, sobre toda essa situação que está acontecendo, se isso realmente é o final do mundo. Gente, como espírita, como espiritualista, universalista, com um pensamento voltado às mudanças que o mundo está nos apresentando ultimamente, com um espírito voltado, principalmente a mente voltada para essa ampliação de consciência, eu não posso negar para vocês, a primeira coisa é que está acontecendo algo no mundo, né? Já vem acontecendo há algum tempo. Aí nós tivemos aí a data limite em 2019, as pessoas começaram a perguntar se realmente as naves iriam aportar sobre o Brasil e sobre o mundo como um todo, né? Se os extraterrestres iriam surgir, se nós seríamos invadidos pelas forças do mal, se as forças umbralinas iam tomar conta da Terra. Bom, foram várias perguntas e essa semana então foi uma coisa impressionante. Muitas pessoas me perguntando, inclusive uma pessoa que é muito conectada a mim, veio me dizer da volta de Cristo, a outra veio me dizer que era o final dos tempos. Bom, foram várias pessoas entrando em contato e perguntando sobre esses assuntos e nos questionando sobre toda essa situação que nós estamos vivendo. A gente não pode negar que existe uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigma. Por favor, não me entendam mal, eu não estou aqui criticando a religião de absolutamente ninguém. Eu apenas vou colocar aqui a visão espírita. Eu sou espírita, eu tenho a minha conexão e o meu compromisso de passar a mensagem aqui é o compromisso de passar a mensagem espírita. Eu já vi, inclusive, alguns canais do YouTube e algumas páginas da internet dizendo assim, o grande engano da doutrina espírita, né? São canais adventistas, evangélicos e tal, que nos criticam por ter uma visão diferente. Nós não estamos aqui para criticar ninguém pelas visões. Primeiro porque elas se parecem demais, gente. Essa visão da divisão do joio e do trigo, do Apocalipse, que Apocalipse, a palavra Apocalipse, que significa dizer revelação, tirar o véu, né? Demonstrar, trazer à luz. Não é propriamente dito o final dos tempos. O Apocalipse de João, né, que é exatamente o evangelista que nos trouxe todas essas revelações nos evangelhos, né, no final do primeiro século cristão, na ilha de Patmos, ele tinha sido colocado lá pelos poderosos e ele começou a ter visões. Se a gente começar a olhar o Apocalipse pelos simbolismos e tal, e se não entender esse simbolismo, se não entender esse processo, fica muito difícil, porque João realmente se utilizou desses simbolismos e também foi extremamente influenciado pelas visões apocalípticas anteriores a Cristo, né, de todos os outros profetas, Daniel, né, Isaías, então todos eles trouxeram visões, isso só para falar do mundo hebreu, né, sem falar aqui, sem explicar ou sem citar o que tem no budismo, o que tem no hinduísmo, o que tem nas outras culturas, na cultura grega, em todas as outras culturas. Mas João trouxe vários simbolismos e é preciso a gente explicar cada coisa dessa, sem entrar nesse oba-oba. Primeiro, a gente não está aqui para desacreditar a religião de ninguém, isso é a primeira coisa. Segundo, se parece muito, até as visões dos finais dos tempos e tal, tudo isso que vocês viram no vídeo, se parece muito com essa transição planetária que nós espíritas falamos tanto, que é exatamente a saída de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, onde haveria vários ajustes em toda a sociedade mundial, em toda a humanidade no geral. E nós estamos vendo agora uma coisa que realmente chama muita atenção.
essa questão desse vírus, do coronavírus, fez com que nós mudássemos os nossos padrões de comportamento, principalmente no que tange a questão da movimentação, da agitação, da forma como nós vivemos, mexeu na nossa forma de viver, no nosso modo de vida. A gente pode negar isso? Não pode negar, tá certo? A gente não pode negar que está acontecendo algo muito grave, que é como se a Terra estivesse vomitando o seu expurgo, né? Sua estrutura, né? É como se o mundo inteiro estivesse em revolta em relação à própria humanidade, à própria forma de viver dos seres humanos. A gente não pode fugir desse pensamento, gente, de forma alguma. Agora, vai existir arrebatamento? Bom, nós espíritas acreditamos que não é arrebatamento. Haverá sim uma escolha, e a escolha já está sendo feita pelos próprios padrões vibratórios de nós que somos os espíritos. Mas vamos explicar essa situação desde o começo, né? João, como eu falei para vocês, o apóstolo João, no final do primeiro século da era cristã, na ilha de Patmos, começou a ter visões, o que nós espíritas chamamos de visões mediúnicas, né? Ele tinha encontros tanto desdobrados com o Mestre Jesus, que já havia desencarnado a essa época, naturalmente. Cristo viveu só 33 anos, João já estava lá no final do século, preso na ilha de Patmos, pela divulgação do cristianismo da época, que era a Igreja do Caminho, e ele começou a ver tudo aquilo e juntou um monte de crenças, que são crenças apocalípticas, que vêm dos hebreus, né, que vêm exatamente das tribos judaicas, das tribos que eram distribuídas entre os hebreus, né? São tribos que tinham propósitos, com cada um com seus simbolismos, seus animais e etc. E no mundo hebreu existiam 3 festas para a gente entender como funciona tudo isso e como se deu essa coisa do apocalipse, da revelação. Tinham 3 festas no mundo judeu. São as festas de Pentecostes, a festa da Páscoa, tá certo? Primeiro Páscoa, depois Pentecostes e depois a festa do Dia do Senhor, o Yom Kippur, tá certo? Que era o 10º dia do 7º mês, portanto, em setembro, né? Não é setembro? Não, em julho, né? Em julho do 7º mês, o 10º dia do 7º mês. E que era a festa da colheita. Nessa festa é muito curioso, é bom a gente entender como é que funciona, porque as coisas acontecem e porque surgem os evangelhos, de que forma. Inclusive é dito que o Apocalipse é o único evangelho que ninguém pode interpretar errado, a risco de ser colocado no fogo do inferno. Bom, o próprio evangelho de João é um evangelho lotado de simbolismos, né, de visões. O João, ele era muito visual, né? Então ele via coisas, ele notava coisas, sinais e tal, e ele colocou tudo isso baseado nessa festa do Dia do Senhor, e tem toda uma lógica, toda uma tradição judaica nessa época, onde nesse 10º dia do 7º mês existia um julgamento daquele ano por pessoa. As pessoas tinham uma listagem de coisas que tinham feito de boas e de ruins, onde eles fariam ali um apanhado, tudo que era feito de bom e tudo que tinha sido feito de ruim no ano anterior, quer dizer, no ano que se passou, né? Então, naquele momento ali, eles iam fazer um apanhado de tudo, para descobrir se tinham agido bem durante o ano. Eles colocavam todos aqueles pecados, todas aquelas situações, e aí davam a cada um dos chefes das tribos, os representantes, o poder de julgá-los, né? Julgá-los diante dos pecados que haviam cometido, das faltas que haviam cometido. E aí, naturalmente, eles faziam oferendas, ofereciam carneiros, animais, etc., para poder compensar tudo aquilo que eles tinham feito naquela época. E eles faziam também uma observação do que
iria acontecer no próximo ano. Então eles traçavam propósitos. Ah, não, eu vou ser melhor, eu vou corrigir determinadas falhas, determinadas faltas e tal. E nessa correção eles diziam, bom, se Deus aceitar todas essas minhas oferendas, eu estarei nessa época, que é o 10º dia do 7º mês, eu estarei vivo. Se Deus não aceitar isso, eu estarei morto. O que significa dizer que eu não fui perdoado. Então era o juízo para aquele cidadão, para aquela pessoa. Bom, com o passar do tempo, a própria cultura judaica levou o Yom Kippur, que é exatamente esse julgamento, esse dia do Senhor, para a própria terra, para a humanidade e para o povo hebreu, que aí terminou virando uma tradição no mundo inteiro. Embora isso tenha, como eu vou repetir para vocês, existe isso no mundo, no budismo, em todo o Oriente Médio, em todo o Oriente, na Índia, em todos os locais tem essa noção do final de mundo, tá certo? Não é só no cristianismo e antecede João. Então, na realidade, a visão apocalíptica já vem de muitos milênios atrás, tá certo? Essa visão já vem de muitos milênios atrás. E também dentro do Espiritismo, nós explicamos que nós somos frutos de um expurgo como esse. Um expurgo onde espíritos vindos de outros planetas vieram para a Terra, tá certo? Exatamente porque não se adaptaram à evolução moral e tecnológica daqueles planetas. Às vezes até se adaptaram à evolução tecnológica, que é mais fácil, mas não, uma evolução moral. Tendo assim que voltar, que vir para um mundo de expiação e provas, sendo eles um mundo de regeneração, de um mundo mais evoluído, mas que não puderam ficar lá pela própria vibração e vieram povoar a Terra exatamente há 15, 20 mil anos atrás. O que significa dizer que nós também entendemos todo esse expurgo, né? Nós não estamos contra, na realidade assim, são duas faces da mesma moeda. Nós estamos falando da mesma coisa, só que a visão é um pouco diferente. A nossa visão não é essa visão catastrófica que todo evangélico ou todo católico vê nesse evangelho de João. Essa coisa da vinda de Jesus. A pessoa chegou para mim e disse assim, eu acredito que Jesus vem. E eu brincando com ela, eu digo, ele vem para quê? Porque ele já está nos nossos corações. Ele já veio trazer a palavra, ele já veio falar tudo isso. O próprio Espiritismo é exatamente essa terceira revelação, né? O Consolador prometido por Jesus, porque foi através dos Espíritos que Kardec codificou a doutrina espírita e veio trazer exatamente essa revelação, de dizer que Jesus estava certo, que nós precisávamos mudar os conceitos morais e etc. Nós mudamos tudo? Não mudamos, gente. E precisamos passar por determinados expurgos, sim. Vai acontecer, sim, determinadas coisas, mas isso é, assim, o fim do mundo. Nós estamos no Apocalipse, provavelmente nós estamos numa escolha muito séria, né? Provavelmente nós estamos num ponto muito delicado da nossa existência aqui nesse planeta. Nós estamos tendo que mudar conceitos, que mudar a forma de viver, que mudar a forma de agir aqui nesse planeta. Nós temos sim o dever de nos rever, de ampliar as nossas consciências, de deixar essa brutalidade que nós estamos seguindo ultimamente, de deixar essa visão turvada, essa visão entorpecida, né? Porque é exatamente isso que a gente está tendo ultimamente. E aí vem uma situação como essa do coronavírus e nos obriga a voltar ao slow, né? A calma, a tranquilidade, a ter que observar os nossos familiares dentro de casa, a ter que entender as pessoas, a ter que entender que nós não podemos ser egoístas ao ponto de apenas querer ganhar dinheiro, sair de casa e contaminar outras pessoas. Veja como, assim, o mundo é assim. Ele vai te dando lições, em determinado ponto, ele te obriga a entender. Ou você entende, tá certo? Ou vai ou racha, como dizem por aí. Mas é verdade, isso está acontecendo. Mas algumas pessoas se aproveitam dessa situação. Aí é onde vem exatamente
as questões religiosas como um todo. Algumas pessoas, gente, e aí, vai crítica sim, desculpa dizer, mas vai crítica sim, eu não posso deixar de dizer para vocês que para mim é muito, muito triste ver determinados líderes de determinadas religiões querendo manter, querendo continuar com reuniões públicas, sabendo que existe um vírus que está matando. Que na Itália já está chegando ao absurdo de abandonar pessoas mais velhas para poder tratar dos mais novos. Então, na realidade, se utiliza, na realidade, essa questão, não, eu quero me reunir de todo jeito, porque o que está na frente são os valores, né, os dízimos, o dinheiro que entra na igreja. Então, eu não posso perder isso. Para não perder isso, eu quero arriscar todo mundo. O Apocalipse sempre foi usado pelas religiões com intuitos escusos. Muitas vezes a gente ameaça com o Apocalipse. Existem músicas com o Apocalipse. Agora há pouco mesmo estava fazendo uma pesquisa na internet. Eu vi assim diversas pessoas falando sobre o Apocalipse. A gente vive canalizando esse momento. Seria tão bom que essa canalização desse momento fosse para nós mudarmos de consciência, como nessa própria transição planetária que nós espíritas falamos tanto. Seria tão fantástico se a gente pudesse ver a coisa da forma como ela é realmente, que nós precisamos fazer algumas mudanças, transformar as nossas vidas. O Emmanuel, que é o espírito, que era o espírito que acompanhava Chico Xavier, é o espírito ainda, mas dizem que ele está reencarnado. Ele fala no livro dele, A Caminho da Luz, né, que é um livro psicografado por Chico Xavier, foi Emmanuel que escreveu, e ele falando sobre o Apocalipse de João, ele diz o seguinte: alguns anos antes de terminar o primeiro século, após o advento da nova doutrina, já as forças espirituais operam uma análise da situação amargurosa do mundo em face do porvir. Sob a égide de Jesus, estabelecem novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Roma já não representa, então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso que é preciso neutralizar ao remover. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformada num desúvio de paixões e de esgotamentos. O que é que está acontecendo? Exato, parece que a história se repete. Está tudo aqui no A Caminho da Luz, tá, gente? É muito interessante como a gente vê, assim, é como se fossem repetições. Existem algumas pessoas que têm esse poder de prever, de predizer o futuro, de achar que vai acontecer, mas, gente, é muito óbvio que tudo isso ia acontecer. Vocês acham mesmo que com toda essa bandalheira que nós estamos vivendo ultimamente, as pessoas discutindo por nada na internet, e outra coisa, ainda insistem em discutir por nada. Toda essa mentalidade retrógrada que as pessoas estão tendo em relação à política, agora mesmo as pessoas estão discutindo o sexo dos anjos. Não, vamos criticar fulano, criticar Beltrano, criticar... Minha gente, estamos na hora de nos unirmos, em vez de nos separarmos nesse processo. É a hora de nós tomarmos consciência de determinadas coisas, que essas discussões inúteis, é por conta dessas discussões inúteis, fúteis e tal, que o essencial deixa de ser feito, que o essencial deixa de ser perseguido. A humanidade, no afã de ganhar dinheiro, os líderes mundiais com vontade de ganhar o poder e de ganhar mais e mais e mais, e de ambicionar o mundo como seu quintal, tá? Termina transformando a nós, que somos os espíritos moradores daqui, e porque nós também os elegemos, em suas ovelhas. Na verdade, eu vivo dizendo isso. O termo ovelha é muito, mas muito apropriado em determinados textos, né? Porque ovelha tem que ser tosquiada, é assim que nós devemos ser? Tosquiados? Ou nós devemos tomar consciência? Ou nós devemos ter a nossa consciência desperta para que nós tomemos conta, cada um de nós mesmos?
observando todas essas morais do Cristo, que o Cristo nos trouxe, que está aqui presente, que faz parte de nós, do nosso ser. Essas leis naturais que estão dentro de mim, estão dentro de vocês aí que estão nos assistindo, inclusive, muito obrigado aí pela audiência, né? As pessoas estão aqui assistindo com muita atenção e tal. Agradeço muito. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, eu estou aqui olhando para o celular, então se houver qualquer pergunta, podem fazer as perguntas aqui e a gente vai tentar responder, naturalmente sem nenhuma pretensão de ser melhor do que ninguém. Então Emmanuel comenta ainda o Apocalipse de João dizendo o seguinte, na página com Chico Xavier, de 126 e 127. O Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra. Isso foi exatamente a continuação daquela estrutura, né? Ele falando exatamente no livro A Caminho da Luz. E o apóstolo Antônio, o aflito, lê a linguagem simbólica e invisível. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como a advência a todas as nações e a todos os povos da terra. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. Vê-se que a sua expressão humana não pode copiar fielmente a expressão divina das suas visões. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. É a figura mais dolorosa ali relacionada que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno. É bem aquela da igreja transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Então, na realidade, é exatamente isso que está acontecendo conosco agora, nesse momento, gente. É exatamente essa mudança que está havendo. Você veja que o que acontecia naquela época está acontecendo agora. Todas as vezes que alguém fala no final do mundo, eu digo, meu Deus do céu, eu já ouvi essa história. E eu tenho vou completar 54 anos depois de amanhã. Então significa dizer que eu apenas com 54 anos já ouvi falar que o mundo vai se acabar e todas essas visões apocalípticas, que isso é um sinal do final dos tempos de muitas bocas. Final dos tempos para nós espíritas é o final dos tempos da cegueira espiritual, da abertura da consciência do que nós somos. E não porque vai tudo se acabar e tal. Mas, Wagner, está acontecendo um vírus exatamente para a gente tomar cuidado. Exatamente para a gente se unir. Exatamente para a gente tomar consciência. Mas não é o final dos tempos. Ai não, a partir de agora vai vir um mar vermelho, os pássaros vão cair do céu, vai aparecer um anticristo e etc, etc, etc. Eu já ouvi várias pessoas falando a mesma coisa. E vários líderes de igrejas explorando as pessoas com medo, porque o medo transforma a vida da gente no inferno, gente. Nós nos transformamos em pessoas doentes, mental e espiritualmente falando. Estamos ficando cada dia mais doentes, cada dia mais depressivos, mais ansiosos. E isso está causando um problema seríssimo. Eu nunca, por incrível que pareça, todos os outros setores da economia estão muito mal. Pois é, aqui no nosso século nós estamos, graças a Deus, muito bem. Porque é o seguinte, as pessoas estão procurando para psicoterapia, para trabalhar as terapias, etc. Exatamente porque estão extremamente nervosas com essa situação. Extremamente nervosas. Pessoas que já tinham se curado de suas depressões, de suas ansiedades, dos seus medos, de suas fobias, estão procurando os psiquiatras, os psicólogos, os psicoterapeutas para exatamente tentar curar isso tudo. Porque as pessoas estão explorando essa situação. Vocês vejam o que acontecia desde aquela época. E o livro é de 1972, A Caminho da Luz. Então significa dizer, em 72 já estava acontecendo tudo que está acontecendo agora. É o final dos tempos? É o final dos tempos agora, se nós estamos repetindo sempre os mesmos erros, recebendo lições e passando pela mesma situação e continuamos repetindo a mesma coisa? Aí ele continua aqui, ó, análise espírita do Apocalipse, né? Então, vamos lá. As 7 igrejas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vê, escreve-se no livro.
envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse 1, 8, 11, naquela época. Vão lá, digam a todo mundo: o mundo vai se acabar nesses dias, porque Cristo vem. Então, veja como a coisa funciona. E o número 7, que é exatamente esse número cabalístico, que tudo nos judeus é assim, é o 7, 14, 21 e etc. E aí vai multiplicando. Para os judeus, 7 é o número da perfeição. No Apocalipse ele aparece muitas vezes: as 7 estrelas, as 7 igrejas, os 7 candelabros, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 pragas das 7 taças. Quer dizer, vai acontecer tudo isso. 7 pragas, né? A gente está esperando a próxima praga acontecer. Gente, eu não estou dizendo aqui para vocês que nós não estamos passando por um expurgo. Vou repetir o que eu disse no começo. Eu não estou dizendo aqui para vocês que estou desdenhando da religião de ninguém. Estou colocando apenas a nossa visão espírita, muito responsável, porque a visão espírita, não estou falando da visão do movimento espírita, da visão do centro espírita fulano. Não, estou falando da visão de Allan Kardec, da visão que nós temos no espiritismo de toda essa estrutura que está acontecendo. Tá certo? E aí você veja aí os 7 pecados, né? Os 7 virtudes, por exemplo, a gula, o desequilíbrio, a alimentação, a forma de cobiça, a temperança, a moderação, o autocontrole, tudo isso contra a gula, tá certo? Nós comemos demais, temos demais, queremos demais, tudo isso faz parte desse momento que nós estamos vivendo. Mas será que não já fazia parte antes? Tá certo? A avareza, o desequilíbrio do ter, a ganância. A gente vive num mundo do ter, gente. A gente vive num mundo que é um mundo capitalista e um mundo materialista. A gente só pensa no ter, a gente não pensa em ser, a gente não pensa em ser diferente. E agora está estourando tudo isso. Veja do que é que vale o teu carro do ano, né? A tua casa fantástica. Então, se agora a gente não pode nem ir nela. Né? A gente não pode nem sair de casa, a gente não pode nem... São essas lições que a gente precisa aprender. A luxúria, o desequilíbrio do prazer corporal e material. Hoje a gente nem se tocar pode mais. Veja se não é uma lição. É um sinal dos final dos tempos? Não, é o sinal de que nós precisamos ampliar a nossa consciência. Essa é a nossa visão. A ira, o desequilíbrio, a emoção, a raiva, o ódio, o rancor, é o que a gente vê todos os dias na internet, sendo veiculados. As pessoas pegaram um instrumento de comunicação, que são as redes sociais, e agora estão detonando no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e tal. Os grupos se transformaram em verdadeiros campos de batalha, cada um com sua ideologia, transformando tudo isso em ira, em raiva, em ressentimento. As pessoas estão agora com raiva dos chineses. Foram os chineses que trouxeram isso pra gente. Tem gente brincando até. Eu até vi um outro dia rir, porque eu acho engraçado. Eu acho interessante porque as pessoas brincam até com isso. E aí colocaram assim: não, agora nós vamos pegar, guardar. Não vai ficar assim não, vamos guardar os mosquitos Aedes aegypti e vamos levar para a China. Né? Tem gente que falou comigo extremamente indignado, aqueles nojentos, aqueles chineses. Veja, começa já um processo de xenofobia, vem a ira, vem a raiva, vem o ressentimento, vem o rancor. A gente está alimentando isso num momento como esse, que nós deveríamos ter amor. Vocês acham mesmo que a maioria da população chinesa tem a ver com isso? Se houve uma conspiração, se houve alguma manipulação, foi a população chinesa toda que fez isso? Não, Wagner, porque eles são nojentos, comem morcego, comem barata, comem escorpião. Gente, é o costume deles. É a forma deles viverem. Mas isso gerou esse tempo todo, e só vem gerar agora. Porque os chineses comem isso faz anos. Pelo menos um século. Porque foi desde a Revolução comunista na China que começou a faltar tudo e tal, e eles, com a renda má distribuída, precisavam comer proteínas e começaram a experimentar de tudo. E hoje em dia são iguarias na China, porque eles não precisam mais disso, tem uma sociedade, é o país comunista mais capitalista que eu conheço. Então eles estão, sei lá, praticando o que eles têm costume de praticar, gente.
Quer dizer, a gente não pode ver a diferença no outro, que a gente quer logo acusar. É essa mudança de consciência, é esse expurgo dessa mudança de consciência que os espíritos estão nos pedindo. Que através de uma doença como essa, vem nos dar uma lição. Eu vi uma mensagem de André Luiz fantástica, falando sobre isso, exatamente, que nós precisamos reposicionar. Algumas pessoas vão morrer com esse vírus, lógico que vão, gente. É uma pandemia. Mas isso tá nos esquemas, tá sim. Mas é o final do mundo, o final dos tempos, talvez seja o final de uma consciência turvada, de uma consciência materializada. Depois você tem aí a inveja, né? O desejo, a posse, o status, habilidade de outros e tal. Quer dizer, essa coisa de você se sentir mais do que os outros. Onde é que está teu título agora? Onde é que está o teu cargo? Se você não tiver respeito por si próprio, se você não reconduzir a sua vida numa mentalidade diferente, do que isso tudo está adiantando? É esse o ponto que nós devemos atingir, é esse o ponto que nós devemos observar. As forças espirituais estão nos orientando nesse momento para que nós tenhamos uma nova consciência, ampliemos essa consciência. Para sermos menos invejosos, menos irados, menos desequilibrados emocionalmente, com menos raiva, menos ódio, ressentimentos, com menos ganância de poder e de vida. Também a preguiça. Nós somos preguiçosos para mudar o nosso destino, porque na realidade nosso destino está aí, gente. Nós precisamos mudar esse destino. Nós temos preguiça de fazer mudanças consistentes para a nossa vida. Nós temos preguiça de modificar a consciência. E aí vem uma coisa como essa e a gente é forçado a mudar a consciência. É forçado a desenvolver um novo padrão de visão para tudo na vida. Veja, de uma hora para outra, meu filho deixou de ir para a escola, agora está tendo que fazer tudo através da internet. Talvez seja uma nova forma de se estudar. Talvez nós não devamos ter contato por enquanto. Talvez nós devamos começar a olhar o nosso filho dentro de casa, deixar de ir trabalhar e ficar horas a fio fora e apenas chegar em casa, dar um beijo na cabeça do teu filho quando ele já está dormindo. Talvez esteja na hora de reequilibrar as famílias, que são as células da verdadeira felicidade do homem aqui na Terra. Talvez seja exatamente isso que nós estejamos precisando nesse momento, um momento tão capital, um momento tão importante para as nossas vidas aqui na Terra. Rever os nossos conceitos. Eu me lembro muito bem que ao começar a fazer as doações das cestas, a pedir, a fazer a campanha da doação das cestas, que não sou eu que dou, na realidade, apenas tive a atitude de reunir as pessoas e pedir alimentos e etc. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, tu é muito besta, porque essas pessoas não vão te agradecer nunca. Quem disse que eu quero gratidão de ninguém, gente? Tá certo? Eu não sou santo nem nada não, mas não é esse o propósito. É ajudar por ajudar, é dar a mão às pessoas. Se elas forem ingratas, o que é que eu posso fazer? É um processo delas, é um problema delas, não é um problema meu. O meu é resolver exatamente o processo, o que está acontecendo, a necessidade daquela pessoa que está ali na minha frente. E não, não, eu só faço se eu tiver retorno, eu só faço se for vantajoso para mim. Isso não, o orgulho, que é exatamente o sétimo pecado capital, o desequilíbrio da humanidade, a soberba, a gente não tem mais a modéstia, a gente não é humilde. A gente quer sobrepujar o outro, a gente quer colocar o outro para baixo, dizer que o outro é pior. Nós somos soberbos, nós somos orgulhosos, nós somos melhores. Melhores em quê? Nesse momento, nós temos o velho continente, berço da civilização mundial, em extremo pânico, de um dia para o outro. De uma hora para outra tudo mudou. Do que vale o orgulho? Do que vale essa inveja? Do que vale essa preguiça? Do que vale essa luxúria? Do que vale essa ira? Do que vale essa gula? Do que vale tudo isso se a gente não tem a consciência ampliada? Se a gente não ampliou os nossos padrões conscienciais? Se nós ampliarmos, está em tempo, gente. Essa transição planetária está se dando até de uma forma muito gentil pela espiritualidade, porque nos está descortinando
pouco a pouco, passo a passo, em pequenas doses, essas revelações, essas coisas que nós precisamos aprender melhor. Como ser mais humilde, como ser mais gentil, mais generoso. A pessoa chegar para mim e dizer assim, você é besta porque você faz esse tipo de coisa, você é besta porque você abre sua casa para atender as pessoas. Por quê? Eu sou besta, por quê? Não estou entendendo. Eu me sinto bem fazendo isso. Que tal começarmos a fazer isso também? Depois de passar essa crise desse vírus, naturalmente. Mas que tal sermos mais gentis e mais generosos com as pessoas? O Apocalipse, gente, a revelação, quer dizer, o nome Apocalipse é revelar, não é acabar, é revelar, é mostrar a você que está errado. Os padrões estão errados. A mentalidade está errada. Não é o orgulho, não é o ganhar dinheiro, não é o sobrepujar o outro, não é meter medo através de religiões. As religiões dogmatizaram o processo. João teve as visões dele, baseado numa crença que ele tinha, baseado nessa coisa intertestamental, né, entre o primeiro sei lá, a Bíblia do primeiro momento, né, aquele Velho Testamento, e o Novo Testamento. Ele observou tudo que acontecia ali entre um e o outro, a espera de Elias e etc. Tudo isso levava a crer que alguma coisa ia acontecer naquela época. E João veio na ilha de Patmos, já preso, extremamente confinado, né, num local onde ele não poderia estar ou não queria estar, na ilha grega de Patmos, e veio e saiu-se com essa. E tá certo, tá, porque foi uma predição de um futuro que está mais do que óbvio. Não só João disse isso, depois Nostradamus, já na Idade Média, veio com outras previsões, falando sobre o mundo, falando sobre o que ia acontecer. Várias coisas que Nostradamus disse aconteceu. Várias pessoas têm esse poder de olhar coisas assim, vai acontecer alguma coisa. Nós estávamos sentindo isso. Não foi o Apocalipse de João, eu acho que cada um de vocês deve ter sentido isso em algum momento. Um sonho ruim, uma sensação de que alguma coisa estava acontecendo com o mundo, de que isso não podia ficar assim desse jeito que estava, que as coisas estavam muito loucas, né? Os conceitos das pessoas, a visão do certo e do errado está extremamente deturpada ultimamente. A gente vê gente aí defendendo causas que são terríveis. E o outro, por outro lado, também defendendo outra causa terrível. Ninguém tem um bom senso de dizer assim, puxa, a vida não está certo nenhum lado, não está certo o outro. O que está certo é o bem, é o amor. Vamos todos nos unir para fazer uma coisa melhor. Ninguém pensa nisso. Todos estão pensando apenas em se dar bem. Todos estão pensando, não, eu quero saber como eu vou me sair bem nessa história. Tem gente por aqui, com essa história do vírus, querendo se dar bem. Vendendo álcool em gel a R$30. O que é isso? É exatamente voltar para essa avareza, esse desequilíbrio, essa ganância que nós temos. Aí Deus vai descer para castigar todo mundo, Jesus vem para trazer, ele já trouxe. Nós já sabemos, aqui eu falando sobre isso. Eu não sei, ele vem para quê? Para falar novamente isso tudo? Ele vem para quê? Para tomar conta dos escolhidos dele. Que os nossos irmãos evangélicos acham que são eles que são os escolhidos. Não são nem os cristãos. Os católicos estão atolados com isso. No arrebatamento os católicos não vão não, viu? Quem vai é exatamente o pessoal que foi escolhido. Eles vão embora. Então quer dizer, Cristo vai escolher, quer dizer, nós que fazemos o bem e tal, mas não acreditamos em nada disso e tal, não temos a oportunidade de ter uma vida espiritual melhor. Está errado isso, gente. Isso se chama exclusivismo religioso. Quer dizer, vem o Apocalipse, você me mete medo, eu tenho que botar a mão no meu bolso e tenho que entrar na sua religião, porque é o seu ponto de vista. Que é isso? Que tipo de religião é essa? Que tipo de união é essa?
O Espiritismo vem nos dizendo desde a época. E o próprio Leandro dizia uma frase que eu acho assim lapidar, que é o seguinte: o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Porque quem quiser pode pegar essas informações. O Espiritismo não é religião. Ela é um futuro da religião, porque nós precisamos nos tornar mais íntimos dessas verdades espirituais, nos conectar com esses espíritos e entender o que eles estão falando, o que eles estão nos dando como indicação de um mundo melhor. A todas essas entidades que vêm com um esforço danado. André Luiz mesmo, há 4, 5 dias atrás, passou uma mensagem belíssima falando sobre tudo isso e dizendo: nós fizemos o que podíamos fazer, mas o homem com sua visão, com o véu cobrindo a sua visão, não nos permitiu fazer mais do que nós fizemos. Então significa dizer que muitas vezes os espíritos querem lhe ajudar, o seu guia do seu lado, te dando boas intenções, boas intuições, bons pensamentos, e você não quer escutar isso, você não quer ouvir isso. Você quer continuar nessa mesma vibe, né? É sexo, droga, rock and roll, sabe? Consumismo exagerado, tá em todo canto ao mesmo tempo, tá esculhambando com as pessoas. Poxa vida, é essa mudança de postura que está sendo exigida nesse momento. E aí o mundo é assim. Todas as vezes que você espreme demais uma situação, ela sai pelos seus dedos. É o que está acontecendo com o mundo. O mundo é como se o mundo e a população do mundo estivesse agora vomitando toda a toxicidade psíquica que engoliu. E nós estamos botando para fora isso em forma de doença. É a febre do mundo, é o vírus do mundo. Porque o mundo adquiriu todos esses padrões negativos que nós costumamos alimentar. Nós estamos alimentando o tempo todo isso, o tempo todo. Um outro dia eu vi essa pequenez do ser humano, Divaldo Franco, uma palestra que ele fez há alguns anos atrás, ele contando de uma senhora, que ele com a Mansão do Caminho, que acolhe milhares de crianças, já acolheu desde 1958, se não me falha a memória, que ele lançou a Mansão do Caminho lá em Salvador, abrigando as pessoas com 15 especialidades, né, médicas, com vários médicos para tratar de graça as pessoas, dando alimento, creche, etc. e tal. E aí um dia eles sempre recolhem as crianças pela manhã, né, para a creche e devolvem as famílias de noite, já alimentadas, tomadas banho, essa coisa toda. E aí chega uma senhora que já tinha 3 filhos lá dentro e mais esse filhinho novo que estava no braço, uma menininha, uma criancinha de sexo feminino, no braço dele, da mulher, e a mulher dizendo: não, eu queria colocar minha filha, mas eu não queria que a senhora acordasse ela. Como eles têm a orientação lá de acordar toda criança para poder fazer todo o exame, saber se a criança está bem, saber se a criança não foi agredida, etc e tal. Então, a moça que estava na triagem disse: olha, não, mas os seus outros 3 filhos já entraram, tudo bem, a gente já viu, já examinou, mas essa daqui a gente precisa ver. Não, mas não acorde não, que ela deu trabalho para dormir, vocês vão ter trabalho também para acordar depois. Aí a moça disse: não, infelizmente a gente vai ter que acordar. Quando abriram a mantinha da menina, a menina estava morta, espancada. Foi espancada pelo marido da mulher, pelo pai da criança. É esse o mundo que nós estamos vivendo. E Divaldo conta nessa palestra dele, que ela estava levando a criança morta para botar culpa na Mansão do Caminho, que a criança tinha morrido lá dentro. Foi que Divaldo chamou o delegado e etc e tal, e aí chamaram o pai da criança, que pisoteou a criança. É esse o mundo que nós estamos vivendo. É isso que nós estamos expurgando agora. Essa ruindade que nós temos no coração. Dificilmente a gente tem uma palavra bondosa para dar a alguém. Dificilmente a gente tem gratidão com as pessoas. Dificilmente a gente tem essa coisa de chegar junto, de fazer o bem, de entender que todo aquele processo está sendo feito para auxiliar a humanidade. Não, a gente só quer saber do próprio umbigo, a gente só quer saber da gente, a gente só quer saber dessa
dessa soberba imensa que a gente tem, dessa vontade imensa de ser exclusivista em tudo, os melhores em tudo. Isso são as religiões que se comportam assim. O espiritismo mesmo, ultimamente, está virando uma religião, onde os escolhidos são aqueles intelectualizados que estão ali dentro, né? Onde as verdades estão sendo torcidas da mesma forma que torceram as verdades na igreja evangélica, na igreja católica e em todas as outras igrejas. Olha, virou religião, a coisa começa a complicar. Parece que as pessoas querem tirar vantagem disso tudo. Veja só, aonde eu vou buscar paz, aonde eu vou buscar alento, aonde eu vou buscar conforto, eu recebo medo, cobrança, pressão. Veja, aonde é que eu vou? Aí o mundo está dando a resposta agora. Vá para a sua família. Volte para a sua família. Essa é uma lição. É uma revelação. É o Apocalipse, que significa revelação. É o Apocalipse, a sua revelação. Volte-se para a sua própria consciência. Observe o que você está fazendo. Observe o bem que você deve fazer aos outros. E não o mal que os outros estão incutindo na sua cabeça e dizendo que você deve fazer. Estamos aqui, gente, não para dar lição de moral em ninguém. Quem somos nós para dar lição de moral a quem quer que seja? Para criticar a religião de quem quer que seja. Mas, dentro desses padrões, a gente precisa se conscientizar e entender que o Apocalipse de João vem nos alertar como todo bom pecador a fazer a nossa listagem e saber se nós estamos cumprindo com as nossas obrigações pessoais como seres humanos aqui na Terra. Sermos homens integrais, como dizia também Divaldo Pereira Franco em um dos seus livros psicografados de Joana de Ângeles, o homem integral, que é aquele homem que é capaz de se doar. Aquele homem que é capaz de moralmente reconhecer os próprios erros e recomeçar a partir do ponto zero, dando exemplo à humanidade. Estamos com uma grande oportunidade agora de começarmos do zero tudo isso. Não porque a população toda vai morrer, não é isso. Mas por essa reflexão de que está chegando perto desses momentos do mundo regenerado, de um mundo mais feliz. No vídeo que vocês viram antes, né, vocês viram que chega uma parte em que Jesus desce à terra e o mundo é um mundo feliz. Realmente nós vamos para um mundo melhor, porque nós estamos aprendendo a ser melhores. E aqueles espíritos, das pessoas que desencarnarem a partir de agora, que não quiserem mais esse mundo feliz, que quiserem continuar na bagaceira, eles vão para a bagaceira em outro mundo. Que é exatamente esse o degredo, né? É essa a separação do joio e do trigo. E não essa separação do joio e do trigo através do fogo, através da arrebatação, tá? O arrebatamento, como vocês queiram dizer. Mas não é através disso, mas sim através da nossa consciência. A partir do momento em que eu sintonizo com esse novo momento do mundo, com essa nova vibração que o mundo está querendo nos trazer, nos mostrar, eu me torno uma pessoa apta a continuar nesse mundo de regeneração, nesse mundo melhor que vai surgir. E vai surgir mesmo. Então você veja que as imagens das igrejas tradicionais cristãs e a nossa imagem como espírita se parecem demais. Só a forma de ver a coisa que é um pouco diferente. E nós não estamos culpando aqui o diabo, o demônio. Nós temos que culpar a nós mesmos, a nossa própria consciência. Sermos responsáveis nesse processo. E nós, não, é porque o diabo está fazendo eu fazer isso comigo. Não, você que está fazendo isso com você. Você que tem que ter responsabilidade com a sua própria consciência. Nós é que precisamos mudar. E não Deus impondo. Deus não impõe nada. Deus não vai. Deus não vai perdoar essas iniquidades. Deus não perdoa. Vou dizer esse conceito novamente. Deus não perdoa ninguém. Porque ele não fica com raiva. Deus é um ser justo, bom, magnânimo, onisciente. Se ele sabe que eu vou fazer agora e daqui a 1 hora, como ele não sabe que eu vou fazer uma bobagem? Por que ele ficaria com raiva de mim? Isso é um aprendizado que eu estou tendo aqui. Mas está na hora de aprender de uma vez por todas.
chegou a hora de agilizar esse aprendizado. Por isso que vem essas lições tão drásticas. Não vem mais a conta-gotas. Nós estamos chegando a um tempo em que essas lições estão acontecendo de uma forma muito abrupta e chamando a nossa atenção, forçando para que nós abramos os olhos, os braços e, digamos assim, estou aqui, Senhor. Estou aqui para mudar a minha consciência. Não porque haverá um castigo divino, mas sim porque a minha própria consciência me castiga a cada dia, me mostra. Desculpem. Mais uma vez caiu aqui o nosso celular, né? Caiu na nossa meditação e caiu novamente aqui. Mas isso aí são os sinais dos tempos, tá, gente? Acontece esse tipo de coisa, tá certo? Bom, gente, um forte abraço para vocês, muito obrigado. Já temos o encerramento da nossa palestra e eu espero que na conclusão dessa palestra vocês tenham entendido que a nossa proposta aqui não é falar mal de religião de ninguém, não é criticar nenhum padrão religioso das pessoas, não é nada disso, mas sim alertar para esse novo momento que nós estamos vivendo e nesse novo momento rever os nossos posicionamentos, a nossa vida e a nossa forma de ver a nossa vida dessa época tão conturbada e dessa época tão de aprendizado que nós estamos passando, que é essa época do vírus, a época que nós precisamos ficar isolados, em quarentena e tal, e tomando conta de nós mesmos e da nossa própria família. É por aí, tá certo, gente? Então, um beijo forte no coração, muito obrigado e até a próxima live, tá certo? Forte abraço.